Olá, alunos de segundo ano, vamos entrar em Revolução Francesa. Particularmente é um tema que eu gosto muito, tenho bastante apreço pelo assunto. É um processo revolucionário, né, considerado por muitos a mãe das revoluções, e é fundamental para o pensamento político, né, do Ocidente. Então, vários termos que a gente utiliza, claro, que a gente é bastante ressignificados, como direita, esquerda, enfim, né, eles são termos que vêm da Revolução, certo? Então, Revolução Francesa, as perspectivas de igualdade, liberdade, fraternidade, pontos tão caros, né? Pelo menos nos discursos, né? Da política ocidental, ao menos eram há um tempo atrás. Hoje não sei. Bom, são pontos que vão aparecer nessa reflexão a partir do processo revolucionário, que em grande medida foi inspirado pelas ideias iluministas que a gente já trabalhou com vocês, certo? Bom, então a Revolução Francesa de 1789, há muitas divergências, né? No caso, assim, o período da Revolução, tem uns que abarcam, né, todo o período napoleônico como junto com a Revolução Francesa, uma vez que Napoleão seria um fruto da Revolução Francesa, um fruto direto da Revolução Francesa, mas, assim, classicamente a gente trabalha com a Revolução Francesa de 1789 a 1799, né? Então, basicamente, a Revolução Francesa, né, não é assim a data que marca o início do processo revolucionário, assim, a data, digamos assim, didática, né, é 14 de julho, né, de 1689, que é a tomada da Bastilha, que a gente vai falar mais pra frente. Essa data, né, comemorativa, data que a França celebra como, né, a sua data nacional. Mas a gente sabe que já um tempo anterior já está sendo gestado e nós já temos, né, movimentações, nós já temos uma situação de descontentamento popular com ações, né, no campo principalmente, que vão exatamente fazer esse movimento, né? Então a gente sabe que esse descontentamento, né, na França, da população francesa, ela já é anterior, mas a gente vai ver que, digamos assim, a situação toma proporções gigantescas exatamente em 1789. Mas vamos entender por que a Revolução Francesa aconteceu na França, né? Porque aconteceu na França. Bom, então, basicamente, a França, né, era o país, então, no qual as ideias iluministas, né, lembrando que os três pensadores iluministas de maior destaque eram franceses, né, então as ideias permeavam muito ali na França, e basicamente a França era um país absolutista, onde nós temos o absolutismo com, digamos assim, maior desenvolvimento, né, era o país absolutista, né, com o modelo clássico, digamos assim, certo? E com isso a gente vai ter então uma série de situações que vão levar a França à bancarrota, né? Então a França neste período ela está numa situação bastante crítica financeira, porque nós tivemos reinados, como por exemplo, né, o reinado do Luís XIV, que era o Rei Sol, e houve gastos, né, gigantescos com a corte, com a construção de Versalhes, com uma série de situações então de alto luxo, né? Mais tarde também a França vai entrar em alguns conflitos, enfim, vai acabar perdendo dinheiro, né? Então manutenção de toda essa corte luxuosa, de todas essas festas, palácios, etc, né? Acaba sendo maior do que a arrecadação da França, né? Então nós tínhamos essa situação da monarquia absolutista, uma monarquia absolutista muito consolidada e muito exploradora, realmente, né? Da população. Então a gente tem toda essa situação. Além disso, né, como eu disse para vocês, as guerras de um modo geral. Então, o contexto de 1789 é a França, que já passou então por alguns reinados muito custosos, né, com essa corte luxuosa que se mantém. Lembrando que essa questão da simbologia do poder está muito vinculada com isso, né? Então, ter essa corte luxuosa, pagar essas festas enormes, etc., do bom e do melhor, não repetir sapatos, etc., tudo isso é uma simbologia do poder, né? Então, se reafirma, né, a importância daquele rei a partir desses gastos.
Então são gastos vultuosos e que o Tesouro francês vai acabar sofrendo com isso. Temos guerras, né, que a França vai se, digamos assim, participar, enfim, vai acabar perdendo, como por exemplo a Guerra dos Sete Anos com a Inglaterra, certo? Que é a Guerra dos Sete Anos é de 1756 a 63, quando a França vai perder algumas das suas possessões no continente americano, né, para a Inglaterra, que ela vai ser derrotada. Depois também a França vai se meter na independência estadunidense, né, vai financiar, a gente lembra até inclusive que essa questão da Estátua da Liberdade, ela está vinculada a essa boa relação, né, entre França e Estados Unidos, enfim. Então a França ela vai auxiliar, né, vai mandar tropas, vai mandar dinheiro e depois, né, os Estados Unidos vai dizer obrigado. Né? E a França não vai ter nenhum retorno financeiro além do retorno de ter incomodado a Inglaterra perdeu, né, o conflito, mas, né, o seu inimigo histórico que era a Inglaterra, mas digamos que financeiramente não compensou, tá? Então, o contexto da França, né, começa a se deteriorar, porque temos essa cena corte luxuosa que vai deteriorar o tesouro. Além disso, nós temos gastos com guerras que a França ou perde ou não tem vantagens, né? Pelo contrário, tem desvantagens. Nós temos situação climática, então é um período que nós vamos ter um ano de muitas secas, no outro ano de muita chuva, enfim. E geralmente então, a população mais pobre é que acaba sofrendo, porque o produto diminui, amplia-se o preço do pão, que é, né, o alimento comum naquele período, as pessoas acordam como pão, daí no almoço tem pão, e da janta que tem pão. Aí as pessoas comem pão o dia inteiro, né? E agora na quarentena eterna, que não acaba nunca, eu percebo que realmente a gente come muito pão. Mas enfim, o pão nunca tem na minha casa, que a gente come muito pão. Bom, o fato é que a situação financeira da França estava terrível e a situação política também não era muito fácil, no sentido de que a França tinha, né, uma burguesia incipiente, mas que acabava não tendo poder político de fato, e também tinha então esse incômodo com a situação, né, que a França vivenciava, porque havia uma série de barreiras e monopólios que a monarquia absolutista traduz e que impede então essa camada burguesa de, enfim, lucrar ao seu bel prazer, da maneira como queria, enfim, né? Então a gente tem todas essas tensões permeando, né, na França. Então com essa situação dessa bancarrota, né, ou seja, né, esse tesouro que está vazio, né, é necessário tomar algumas medidas. Vamos dizer que taxar as grandes fortunas? Não. A ideia é o quê? Criar novos impostos. Quem pagava impostos na França nesse período? Pois então, a França, ela ainda, digamos assim, ainda vivia uma situação, assim, digamos, semelhante ao que havia lá na Idade Média. Vocês lembram que havia das três ordens, né? Então, clero, nobreza e os camponeses. Pois é, então a França, ela tinha uma assembleia que foi originada lá naquele período medieval, assim como a Inglaterra tinha o seu parlamento, a França tinha o que se chamava de Estados Gerais. Basicamente, né, era meio inspirado naquela perspectiva das três ordens. Só que agora, a sociedade do século XVIII ela é muito mais complexa do que era a sociedade medieval, né? Então nós tínhamos, na verdade, uma ideia de estamentos, né? Ou seja, de camadas, digamos, né? Que era dividida então em três estados. Era a Assembleia dos Estados Gerais, que dificilmente era chamada quando realmente a coisa estava desastrosa, tá? Quando estava realmente era necessário haver esse respaldo maior da população. E a ideia era o quê? Ampliar impostos para aqueles que pagavam impostos, que não era a nobreza, que não era o clero, era quem? O povo, certo? Entenda-se por povo nesse período, não só os camponeses. A cidade já está mais complexa. Então, nós temos o primeiro estado, que era o clero, o segundo estado, que era a nobreza, e o terceiro estado. O terceiro estado era quem? O resto todo, ou seja, a grande maioria da população. Esse é o terceiro estado, certo? O terceiro estado era quem? Era a burguesia, que era, enfim, mercadores, artesãos, comerciantes, banqueiros, sei lá, era todo mundo, tá? Profissionais liberais, enfim. E nós tínhamos também trabalhadores, né? Os chamados sans-culottes, que são sem calças, são as pessoas, os pobres urbanos, os pobres camponeses. Enfim, o terceiro estado é o mundo, é todo mundo que não é clero e nobreza. Ou seja,
eram pessoas que tinham perspectivas e interesses muito divergentes, mas que naquele momento havia uma coisa em comum. Qual era a coisa em comum? Que eles pagavam os impostos. Isso os unia contra o resto, certo? Então, basicamente, essa é o panorama, tá? O panorama inicial para a gente poder entender como estava a França e por que vai eclodir, então, o processo revolucionário, tá bom? Então tá, gente, bom descanso, estudem, tá? E se cuidem. Se vão sair, máscara e álcool gel.